E aí, você aproveitou bem a piscina, a praia nesse fim de semana? Agora me conta, alguma vez você já reclamou de dor de ouvido depois de passar um tempo na água? Isso é bastante comum, porque nem sempre a gente toma os cuidados necessários, né? Pra gente se proteger nos próximos mergulhos. Eu converso agora com o otorrinolaringologista Márcio Freitas. Doutor Márcio, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, tudo bom? Doutor Márcio, é muito comum esses problemas das pessoas reclamarem de dor no ouvido por conta de piscinas, praias, estarem mergulhando? Sim, é muito comum agora no verão, aumenta muito a chance de ter infecção, dor no ouvido, por causa do calor, de praia, piscina, tudo isso. Então não é só a água que influencia, o que pode ocasionar? O suor também? O calor, ele também tem relação, porque o período mais quente é um período mais fácil de desenvolver fungos, e isso é mais frequente no verão. O ouvido acaba tendo mais secreção, cresce mais fungo, tudo pelo calor. Pelo calor também. E aí, como a gente está ali sempre com o sol, exposto ao sol, né? Suando bastante. Isso. Vai para a piscina, entra água. Isso aí também acaba ajudando. Que tipo de bactéria, que tipo de fungo? O que é isso que acaba aparecendo ali no ouvido? São vários tipos, assim, tem um fungo negro, branco, são vários os tipos de fungos que podem dar dentro do ouvido. O que é mais comum é um que é branquinho, que é o aspergillus. Existem vários tipos de bactérias que são mais frequentes na nossa pele. Ela não é uma infecção que é uma bactéria que você pegou no ouvido, ela é mais uma bactéria oportunista, que ela se prolifera porque tem resto de cera, de secreção, de fungo lá dentro, e ela acaba proliferando lá dentro do ouvido. Ela achou o habitat excelente para ela, vai ali e fica. Isso mesmo. E aí, que problema que esses fungos, essas bactérias, elas podem causar? Tem um sintoma típico disso? Isso. A pessoa começa... Primeiro ela começa a ter um desconforto, uma sensação da orelha estar fechada. Fica meio surdinho? Meio surdo. Depois pode começar um pouco de coceira e ali começar a ter dor, né? Daí dor, escorrer, vazar o ouvido, às vezes o conduto, o buraquinho do ouvido chega a fechar e dá uma dor bem intensa quando ele chega a fechar, de tanto que ele incha, né? Que o nome disso é otite externa aguda e dói bastante. Dói muito. E as pessoas só se incomodam quando realmente dói, doutor Márcio? Normalmente sim. Normalmente não vai levando. Normalmente que a gente escuta a pessoa já com o ouvido fechado, já estou um tempo com o ouvido fechado, só que agora começou a doer. Então a ideia é alertar as pessoas para que procurem quando o ouvido começa a fechar, antes de ter a dor e ter o desconforto, porque quando dói bastante. Dor de dente, dor de ouvido, né? Muito forte. Eu já tive dor de ouvido e realmente a gente precisa de alguém que tire ele com a mão imediatamente, né? Aí, doutor, se não doeu, a pessoa tá lá com o ouvido entupido. O que ela faz? Vai lá, pega ácido de algodão, nosso famoso cotonete, né? E tenta cutucar o ouvido, mexer, acha que é excesso de cera. Dá pra fazer isso? Permitido ou não? Não, é a pior coisa que ela pode fazer. Primeiro, assim, que o cotonete, ele não foi feito para limpar o ouvido. Se você vê, assim, as recomendações, tá escrito para não usar dentro do conduto, do buraquinho. Só que as pessoas colocam, o que ele acaba fazendo, na verdade, ele acaba empurrando, quando tem uma quantidade de cera, ele acaba empurrando mais lá dentro. Além de ser perigoso de você introduzir demais e machucar a membrana timpânica, o que é muito frequente. Eu vejo isso acontecer muito frequentemente no consultório. Mas o que normalmente acontece é que a pessoa acaba enfiando mais lá dentro ou machuca. E daí sim, algo que era só uma cerinha que estava lá dentro vira uma infecção. E aí, como é que a gente pode evitar esses problemas? Ir para a piscina, ir para a praia, aproveitar e sem ter o perigo de ter uma dor de ouvido? Então, o que a gente deve fazer? Quando você tem alguma queixa, tá meio fechado, tem alguma coisa estranha no ouvido, procura o médico já para ver o que tem, limpar, porque daí o seu ouvido vai ficar saudável. Tem pessoas que o ouvido ele é mais sensível, que quando molha
irrita, infecciona, o ouvido dela não se dá muito bem com a água, sabe? Porque a gente tem uma impermeabilização natural, que é a cera. Algumas pessoas têm menos, algumas pessoas têm um pouco de descamação e acaba tendo infecção frequente. Essas pessoas, é importante ela usar protetor. Existem protetores para natação que ela pode utilizar e entrar na água e não ter problema nenhum. Então, os cuidados são individualizados. Limpar quando tem acúmulo de sujeira, tratar se tem alguma doença específica e usar protetor para quem frequentemente tem essas infecções no ouvido. Eu tenho pacientes que falam, todo ano eu vou na piscina, eu tenho infecção. Então, ela tem que aprender a proteger para ir na piscina, ir na praia e não ter problema nenhum. E quem não usa o protetor, de repente, a hora que sai da água, secar com a toalha, isso ajuda? Secar direitinho, não deixar a água lá dentro acumulada, porque às vezes a gente sai e sente que a água tá lá dentro parada. Então, a gente seca com a toalha, a maneira correta, até onde o dedo alcança com a toalha, secar de um lado, seca do outro. Se não saiu, se você faz ali, chacoalha a cabeça e não tá saindo, tem alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa segurando a água lá dentro. E isso pode infeccionar. Tem gente que... Eu sempre vejo alguém na praia ou na piscina, né? Virando a cabeça assim. Isso é válido? Realmente ajuda a tirar a água que está ali? Ajuda? Então, sim. Vale fazer essa... Vale sim, vale, porque você deixa mais horizontal ou mais vertical o seu conduto e a água sai mais fácil. Vai descer automaticamente. Isso. Doutor, se a gente percebe algum tipo de secreção, tem alguma coloração, alguma coisa que a gente tem que ficar alerta? Sim, se você perceber uma secreção mais amarelada ou verde, com cheiro, às vezes se está um tempinho, pode ter um cheiro ruim também, fique atento que já é infecção. E coceira também? Coceira também. A coceira é um sinal que tem um processo inflamatório começando. A coceira, muita gente não sabe, é o primeiro estágio da dor, né? Quando você está com a coceira, significa que você está com uma dor leve. Ela não chega a doer, mas já está coçando. Já é um sinal para ficar alerta. Exatamente. Já existe um processo inflamatório naquela região. E, doutora, aproveitando que a gente está falando de ouvido... A gente também no verão acaba consumindo muito mais sorvete, né? E a nossa garganta, tá lá no meio, no sol, tá num ambiente mais quente e vai lá e toma sorvete, se entope de sorvete. É verdade? O gelado vai fazer mal para a garganta? Olha, o frio, ele pode diminuir a resistência, né, em excesso, tá? Uma quantidade pequena, uma água gelada, um sorvete, não. Em excesso, ele pode realmente causar algumas alterações no nosso sistema imunológico, principalmente no sistema de defesa do nariz e aumenta a chance de ter infecção, mas isso em excesso. Mas a pessoa, por exemplo, que toma um sorvetinho e já tem infecção na garganta, por exemplo, toma um sorvetinho e já tem sinusite, é porque o problema não é o sorvete, ela tem algo errado que está causando problema nela. Precisa olhar mais de perto. Tem que olhar mais de perto, que tem alguma coisa que não está direito lá dentro. Às vezes a amígdala que é doente, às vezes o nariz que tem alguma coisa errada que causa sinusite e isso refletindo para o ouvido. Então, se isso é muito frequente, toma um sorvetinho e já fica doente, tem algo errado com ela. Não é para acontecer a pessoa tomar um sorvetinho, uma água gelada e ter problema. Já ter problema. Exatamente. E doutor, voltando ali pro ouvido, a gente sempre vê mãe, vó, tia, eu tenho um remedinho caseiro, tá com dor de ouvido, tá com uma coceirinha. Remédio caseiro nessas horas em que tem alguma coisinha no ouvido. O que o senhor tem a dizer? Olha, eu vejo muito problema em relação a isso, sabe? Porque a maioria usam receitas caseiras, pinga óleo, pinga um monte de coisa. E assim, a maioria dessas coisas vão piorar o quadro, vão fazer com que a infecção piore, tá? E tem mais um detalhe, a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo com o ouvido antes de usar a medicação específica. Por exemplo, quando você tem uma perfuração do tímpano, o tímpano é a pele que ajuda a gente a escutar, né? Então ela é uma pele bem fina e é muito frequente quando tem infecção ela perfurar,
né? Vaza, sai secreção. E depois o organismo, melhorando a infecção, reconstitui e fecha ela. Você tem que tomar muito cuidado para colocar qualquer coisa no ouvido quando tem essa perfuração, porque ela entra para a parte interna do ouvido, para a orelha média, pode causar perda auditiva e até uma perda auditiva que não retorna mais, né? Irreversível. Então, existem, por exemplo, existem medicações específicas quando você não tem perfuração e depois que tem. Se tem infecção, você vai usar um tipo de medicamento, se você não tem, é outro tipo. Então, assim, até para o remédio específico para o ouvido, você tem que ver o ouvido e saber o que está acontecendo para saber o que prescrever. Imagina para algo que não é específico, um óleo, uma coisa. Então, isso normalmente vai piorar muito a situação. Às vezes é só para amenizar a dor, o probleminha, mas não trata se é uma bactéria, um fungo, e aí você fica com um problema recorrente. Exatamente. Perfeito. Então vamos cuidar do ouvido, né, gente? Nada de colocar qualquer receita caseira para amenizar, né, doutor? Isso mesmo. Obrigada pela presença hoje aqui. Eu que agradeço. Valeu, doutor.